com Raul Mikhail Ivanov. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, sobretudo, muito contente por sentir novas vibrações, novas pessoas que estão aí para escutar o que eu tenho a contar com minhas palavras. Então, primeiramente, eu lhes apresento as minhas saudações e, como vocês sabem, vocês vivem uma época formidável. Cada vez mais coisas estão transformando-se sobre este planeta, a título individual, a título coletivo, a título da sociedade e do que eu disse há 2 anos, ao nível dos elementos deste planeta. Vocês têm, diante de si, uma época extremamente rara, incrível, que se apresenta, que corresponde a uma transformação que sobrevém apenas muito raramente, eu diria, nos ciclos de vida, qualquer que seja a encarnação. Então, se quiserem, vou dar-lhes a palavra, para que possamos trocar sobre tudo o que vocês têm no coração e que corresponde ao seu caminho espiritual. Questão: a qual hierarquia pertencem os Elohim citados na Bíblia? É uma denominação bem anterior à Bíblia. Nós chamamos de Elohim os seres que fizeram o sacrifício da encarnação. São seres que vinham de outras dimensões e de outros sistemas planetários, eu diria, fora dessa constelação. São seres que, por seu sacrifício de encarnação, vieram acompanhar a criação da terceira dimensão. Porque todos, tanto quanto nós, vieram experimentar a terceira dimensão, mas nós conhecemos, também, obviamente, outras dimensões. Alguns seres vieram de dimensões muito mais densas ainda, etéreas, não físicas, que correspondem à segunda dimensão e outros, ainda, desceram de muito mais alto. Então, no momento em que houve um concílio muito específico, que correspondeu à criação do que foi chamada Atlântida, há mais de 52 mil anos, houve certo número de seres que foram missionados. Esses seres não eram seres humanos, mas seres de dimensões superiores, que se chamaram seres de cristal. Eles eram em número de 12. Esses 12 seres, que se chamaram, mais tarde, os Elohim, fizeram o sacrifício da queda na encarnação, para aportar sobre esta terra uma nova dimensão que entrava em manifestação. Eles foram chamados deuses, mas não são deuses, são seres realizados, mestres, vocês diriam, já ascensionados, que fizeram o sacrifício da encarnação para poder acompanhar a criação da terceira dimensão até hoje. Então, há vestígios que permaneceram, de maneira muito mais física, eu diria, do que os escritos ligados ao Antigo Testamento. Há, em especial, os crânios de cristal. Esses Elohim, quando, de algum modo, caíram na terceira dimensão, fizeram juramento de acompanhar a criação até agora. E, quando de sua primeira morte, como descida, como Elohim encarnado, eles deixaram a matriz, que era o crânio de cristal. Aí está porque há 12 crânios de cristal, que são os crânios dos Elohim cristalizados. Questão: poderia falar-nos de famílias de almas? Seria preciso, primeiro, saber o que é que vocês chamam famílias de almas. Muitos médiuns falaram disso como uma grande descoberta, há 20 anos, como que tal alma vem de tal lugar ou a tal função sobre a Terra. Obviamente, as almas são de diferentes cores, de diferentes potencialidades, de diferentes origens, de diferentes significações quando da encarnação. Nós não vamos entrar nisso, porque é muito complicado. Então, o que vocês chamam família de almas corresponde a diferentes irradiações que são emitidas. O trabalho das almas vermelhas corresponde a um trabalho sobre a matéria, de retranscrever, na matéria, a espiritualidade. As almas azuis são almas que trabalham o espiritual através do espiritual. Quanto às almas verdes, isso corresponde às almas mediadoras, que são, frequentemente, terapeutas, curadores, magnetizadores e, por vezes, médiums. Questão: qual é a relação entre as famílias de almas que você descreveu e aquelas de que falam os anjos Sheda? Eu já disse que não havia anjos Sheda, é um erro canadense que foi mal interpretado. São os Shaddai El-Shai. É uma categoria de anjos muito específica que tem por origem o sistema ligado a Orion. Então, os Shaddai El-Shai transmitiram certo número de ensinamentos vibratórios, energéticos, mas, também, sobre o que se chama de famílias de almas. Há, de fato, 3 famílias de almas primordiais. As almas azuis, as almas verdes e vermelhas e muito poucas almas, menos de 0,01%, de almas brancas ou almas de cristal.
Em seguida, essas almas vão misturar-se umas às outras para conduzir, com certa coloração de branco, ao que se chamam as 12 famílias de almas, efetivamente. Compreendam, efetivamente, que as almas azuis não são mais evoluídas do que as almas vermelhas ou as almas verdes. Simplesmente há, de maneira muito mais presente nesse sistema solar e nesse planeta, muito mais almas vermelhas. Isso não quer dizer que a alma seja vermelha, isso quer dizer que o trabalho da alma em encarnação é o de encontrar a espiritualidade na matéria. Muitos artistas encontram a inspiração espiritual produzindo, através de uma matéria, seja de pintura, seja de escultura ou outra. É trazer as forças espirituais na matéria para espiritualizá-las. Mas há misturas e, portanto, famílias que podem ser terapeutas, mestres etc. Mas retenham, além das 12, que há famílias de almas fundamentais, que são ligadas à orientação do trabalho ligado à encarnação. Questão: os desencarnados podem aceder à quinta dimensão? Obviamente. Nesse período transitório que vocês vivem, os desencarnados têm, também, a escolha, ao nível deles, de permanecer nas esferas astrais ou de aceder às esferas causais, ou seja, aceder à quinta dimensão. A escolha não é limitada a esse lado da encarnação. Aliás, inúmeras almas decidem aceder à quinta dimensão passando pelas portas da morte. E, também, uma ascensão, mas sem o corpo. Questão: porque, quando se eleva a taxa vibratória, o corpo físico pode fragilizar-se? Como eu disse, o processo de ascensão vibratória, ao nível individual e não coletivo, vai acompanhar-se de certo número de palpitações ao nível do corpo. Isso pode ir de palpitações a vibrações sobre o terceiro chakra, sobre o chakra coronal, pressões nos ouvidos e o sentimento de que o corpo não consegue seguir, porque a transmutação não é ligada unicamente a um aumento de seu nível vibratório. O corpo, também, sobe em vibração. Por vezes, ele tem dificuldade para, como dizer, soltar algumas coisas. É o que se chama de fenômenos de resistência. É preciso, efetivamente, compreender que não é, sempre, patológico. Os fenômenos de ascensão e de subida vibratória do corpo físico traduzem-se, efetivamente, por períodos de dores ao nível do corpo físico. Isso é perfeitamente normal. Há casos em que as dores podem ser reveladoras de certo desequilíbrio, mas, nesse momento, dado o nível vibratório coletivo que vocês têm há vários meses, há fenômenos de tensões ao nível de corpos físicos que são normais, eu diria. Há vários fenômenos que aparecem. Há impaciências ao nível da alma em relação ao que deve advir e que não adveio. Há, ao mesmo tempo, uma dificuldade para o corpo físico, que viveu tantas e tantas encarnações, para a maior parte, nessa terceira dimensão, para compreender que a terceira dimensão deve apagar-se e desaparecer. Então, há resistências inconscientes e, depois, há, também, processos de tensões que são diretamente ligados aos processos de subida vibratória do corpo físico e não, unicamente, dos corpos sutis. Portanto, não é preciso buscar anomalias, geralmente, é perfeitamente normal. Questão: é exato que, quando a rede de terceira dimensão começa a desmoronar, os objetos sintéticos, nossas infraestruturas etc. vão dissolver-se. É uma imagem, mas isso corresponde, efetivamente, à realidade. Vocês não podem imaginar passar a quinta dimensão, ou seja, viver o processo de ascensão coletiva ou, é a mesma coisa, se vocês morrem, partir com seu porta-moedas. Vocês chegam ao outro lado com suas crenças, suas percepções, mas partem com nenhum objeto físico, é claro. Então, seu mental pode chegar a construir sucedâneos, imitações de automóvel, de casas, para aqueles que estão presos à matéria. Mas, para aqueles que têm consciência da ascensão, tudo isso vai desaparecer. São, tipicamente, fenômenos de terceira dimensão. E eu falo, efetivamente, de fenômenos de ascensão coletiva, eu não falo da ascensão individual. Aqueles que não ascensionarem, com ou sem o corpo, permanecerão no mesmo ambiente, é claro. O desaparecimento da matriz da terceira e de tudo o que foi construído na terceira dimensão não tem qualquer razão de ser na quinta dimensão. Questão: a Jerusalém Celeste que é referida no Evangelho de São João corresponde a uma dimensão específica? Sim, é claro.
A Jerusalém Celeste, Yerushalayim, corresponde a uma embarcação de luz que vem visitar a Terra no momento das passagens dimensionais. Quando da criação de Atlântida, em 50-731 a.C., no México, em Teotihuacan, a Jerusalém Celeste, Yerushalayim, posicionou-se. Ela veio aportar o nível de consciência da terceira dimensão, através dos 12 Elohim que estavam presentes na embarcação e através de um cristal importante, que vinha de Órion, azul, mas, também, de Altair. É complicado. Se querem, há 4 origens precisas de Elohim, que vieram aportar o nível de consciência da terceira dimensão. A Jerusalém Celeste, Yerushalayim, é uma embarcação de luz, da qual São João descreveu as portas e a constituição, que é completamente real, que vem de outras dimensões, para coroar a conclusão de um ciclo ou começar outro ciclo, ao mesmo tempo. É um mecanismo energético, entretanto, muito real. Os Elohim foram enviados por Melquisedeque, o grande Oriones, que é um regente planetário. É o senhor dos lipicas kármicos, o senhor do karma. Foi ele que mencionou 12 séries de dimensões muito mais elevadas, que vinha por grupos de 3, de 4 origens diferentes. A primeira é Betelgeuse, que faz parte da constelação de Órion. A segunda era ligada à Vega de Lira. A terceira era ligada ao Altair, e a quarta era ligada aos Oriônides, ao próprio Oriones, ao que se chama Alnilon. Os 12 séries vieram sustentar o cristal que permitiu a ativação da terceira dimensão. Questão: que vão tornar-se os 4 elementos. Os 4 elementos estão presentes em todas as dimensões, uma vez que os elementos que nós chamamos a água, o ar, a terra e o fogo têm por origem os Ayot HaKodesh, ou seja, as energias ao mais alto, ao mais próximo do trono do Pai que, por descidas progressivas, criaram essa matéria na qual vocês estão. Se querem, os elementos continuarão a existir em outro nível de manifestação. Por exemplo, a Terra que vocês conhecem, quando ela ascensionar, não será mais constituída dos mesmos componentes químicos que vocês conhecem atualmente. A água existirá, mas não terá as mesmas propriedades físicas nem a mesma constituição atômica, mas outra constituição, em outro nível vibratório. O fogo está presente em todas as dimensões. A iniciação pelo fogo corresponde a queimar o corpo kármico e aceder à ascensão, como mestre realizado. A iniciação pelo fogo não é, unicamente, andar sobre o fogo, é uma iniciação importante, que conduz, precisamente, ao fenômeno ascensional. Os elementos estão, portanto, presentes por toda a parte, mas eles não têm as mesmas virtudes, os mesmos componentes, tampouco, as mesmas formas de manifestação e formas de impacto ao nível da dimensão na qual vocês vivem. Questão: o que é dos 4 reinos? É eminentemente diferente. Não há regra absoluta, é como para os humanos. Há os que acederão com o corpo à quinta, outros que redobrarão na terceira dimensão, outros que acederão à quinta dimensão sem o corpo. E depois, ao nível dos animais, porque é o mais simples para fazê-los compreender, há, atualmente, certo número de raças animais que estão em vias de individualização da alma e chegam à autoconsciência de si. Por exemplo, o cão, o gato, o cavalo, o elefante. Ao nível dos cristais, a estrutura dos cristais nada mais tem a ver com o que vocês conhecem na terceira dimensão. Mas, aí, é extremamente complexo. São matrizes de forma a que vocês chamaram de efeitos ou ondas de formas. São modelos geométricos espaciais que não terão mais os átomos, mas, unicamente, a vibração. Similar para os vegetais. Na quinta dimensão pode ou não haver vegetais. Por exemplo, para o intraterra, nos povos delfinoides, há uma única espécie de vegetal, que corresponde a uma planta suculenta, borrachuda, que se nutre em raízes nutritivas, que não são raízes de terra. Há outros povos não humanoides que estão na quinta dimensão e que têm paletas de vegetais extremamente ricas. Isso é variável, de acordo com as linhas evolutivas, eu diria. Há tantos mundos na quinta dimensão como há sobre esta Terra, ao nível dos diferentes continentes, das diferentes raças, dos diferentes animais, vegetais e minerais. Questão: a Terra é, essencialmente, constituída de almas vermelhas, hoje? Perfeitamente. O que se chama o Adam Kadmon, o homem verdadeiro, o homem da terceira dimensão é o homem vermelho, e não o homem branco, que faz parte da quinta dimensão.
Eu não falo da cor da pele, é claro. Questão: pode-se mudar de cor de alma? O único modo de mudar de cor é tornar-se um mestre realizado, caso em que você chega, diretamente, à cor branca. Em outras palavras, uma alma em encarnação tem uma cor que significa seu papel nesse planeta. É preciso, efetivamente, diferenciar as cores de almas, que são uma cor visível em uma parte extremamente precisa, da aura situada atrás do chakra coronal, em uma faixa extremamente precisa, atrás da cabeça. Essa cor não é uma cor da aura, mas uma cor de alma, que vai dar uma potencialidade, uma direção para a alma. Não confundir cor de aura, cor dos chakras e cor da alma. A cor da alma é uma porção extremamente específica de um grande nadi situado atrás da cabeça. A coloração da alma dá, simplesmente, o sentido e a direção da vida da alma em encarnação, onde ela deve encontrar a espiritualidade. Questão: houve uma descida de energia específica ontem, 9 de setembro. Há descidas de energia específicas todos os dias, há vários meses. Há aspectos vibratórios extremamente potentes. Houve o período prévio ao 15 de agosto, no qual houve energias extremamente importantes que se derramaram sobre a Terra. Mas as energias derramam-se, agora, de modo extremamente aproximado, agora. Vocês são, todos, submetidos a um bombardeamento de energia que chega do Sol central, retransmitido pelos mestres e por algumas entidades de luz, em especial pelo Arcanjo Miguel e Uriel, e que se impactam poderosamente. E isso vocês têm muito, muito regularmente, e o mês de setembro é muito rico nisso. A ilustração disso é a percepção que vocês têm ao nível do chakra coronal ou ao nível do coração. Olhem aqueles que não estão prontos para aceitar essa energia. É a luta entre o antigo e o novo. É o que vocês veem, através da luta dos elementos, os furacões, através da água, através do fogo. Houve uma perfeita ilustração do que eu lhes anuncio há 2 anos, e isso é apenas o início, ao nível intensidade. Questão: é correto que Júpiter vai transformar-se em Sol? Simplesmente, pode-se dizer que há modificações extremamente importantes que sobrevêm. Não unicamente sobre a Terra, não unicamente nos pequenos corpos que vocês têm e em meus corpos também, mas que se produzem no conjunto do sistema solar, no conjunto das galáxias. As modificações são extremamente importantes, tanto na Lua como em Plutão, como no Sol. Esconderam-lhes muitas coisas. A irradiação solar e o tamanho do Sol modificaram-se profundamente, e cada planeta vai reagir de maneira apropriada para desencadear um fenômeno ascensional que não concerne unicamente a Terra, mas ao conjunto do sistema solar na galáxia. Então, há probabilidades. Eu já disse que, durante esse ano 2007, há alinhamentos que se produzem a cada 23 mil anos, que são extremamente raros. O advento de um novo Sol é condicionado ao advento de um novo Sol em vocês, ou seja, isso faz parte da ordem dos prováveis. É como no ano passado, quando os cometas aproximaram-se da Terra. Vocês sabem que os cometas são as representações materiais da encarnação e da potência do Arcanjo Miguel. Tudo depende da receptividade do conjunto de consciências humanitárias encarnadas nos níveis coletivo e individual. Portanto, é uma probabilidade que existe. Assim como o processo ascensional está, agora, à sua porta. Isso pode ser hoje. Isso pode ser amanhã. Isso pode ser em 2 anos, mas não será em 10 anos. Ninguém conhece a data, porque muitos fatores entram em jogo. Não se podem dar datas. Sabe-se, simplesmente, que vocês entraram em períodos de ajustes, de renascimentos, de transformações extremamente violentas que necessitam, de sua parte, como sempre, um soltar mais importante do que de costume. O esforço que é demandado de suas estruturas, de suas consciências, a título individual, é maior do que nunca. Então, a solarização de Júpiter, se ela se produz, bem, minha fé, isso quererá dizer que o conjunto do sistema solar passa à 5ª dimensão, naquele momento, mas haverá, também, outras oportunidades, um pouco mais tarde. Lembrem-se, como disseram inúmeros médiums, de que havia várias ondas de ascensão. Questão: por que o desapego, nas relações, é tão difícil a atingir?
É preciso, efetivamente, compreender que as regras sociais, as regras afetivas na quinta dimensão, que prefiguram o que vocês vão tornar-se, não podem, absolutamente, ser construídas nos mesmos modos que aqueles que vocês têm vivido na terceira dimensão. Inúmeros casais ou inúmeras relações afetivas entre descendentes e ascendentes tomam aspectos, no mínimo, diferentes. É um processo que se encontra para pessoas, no qual há reajustes na compreensão do que é a afeição e o afetivo entre dois seres, seja entre um irmão e uma irmã, entre um pai e um filho, mas, também, entre dois seres que se amam. Vocês estão, todos, a redefinir, de maneira precisa, o que chamam as relações afetivas, porque é preciso, efetivamente, compreender que o amor, tal como vocês o definem, não é o amor. Isso, é claro, vocês compreenderam, há tempos. Vocês chamam de amor a posse. Vocês chamam de amor tudo, exceto o amor. O amor é liberdade, é deixar o outro livre. O amor é uma comunhão e não uma posse, são duas coisas completamente diferentes. Todas as relações na terceira dimensão podem fazer-se apenas através do que se chama uma posse, de uma maneira ou de outra. Esse é o modo de funcionamento da terceira dimensão, enquanto o modo afetivo, no sentido mais amplo, sem mesmo falar de amor, ao nível da quinta dimensão, pertence a algo que está ao oposto da posse, que é a liberdade. Então, o que vocês vivem, uns e outros, corresponde a esse processo de transformação de relações afetivas. O que vocês chamam família, no sentido hereditário do termo, não tem mais sentido algum na quinta dimensão porque, aí, vocês são tributários do que se chama o DNA dos pais para reencontrar as memórias, os karmas, as vibrações que vocês têm necessidade de resolver. Mas não se esqueçam de que a passagem total da quinta dimensão não se acompanha do DNA dos pais, é um DNA profundamente diferente. Eu não vou entrar nisso, porque é muito complexo, mas, como vocês, talvez, já leram, há, no fenômeno da ascensão, certo número de fitas complementares que aparecem, que são totalmente independentes das noções hereditárias e, portanto, transgeracionais, que são ligadas a linhas espirituais puras. Questão: qual é a data de início da dissolução do elemento ar, dada por Oriones? O processo de dissolução do elemento ar sobrevirá a partir do momento em que o ar for desencadeado, primeiro, com os furacões, manifestações violentas com a água, ao mesmo tempo. Mas é preciso, efetivamente, compreender que a dissolução do ar não pode ser lidada em tal data. Há um período, durante um mês de setembro, de barreiras energéticas, vibratórias, de consciência, extremamente importante, que é a data de 9 de setembro de 2009, ou seja, de 9 de setembro, de 18 de setembro e de 27 de setembro de 2007. O 27 de setembro é a data a mais importante, porque é a mais próxima daquela do Arcanjo Miguel, que é a data vibratória na qual, certamente, vocês vão observar coisas incríveis sobre este planeta. Agora, isso será a dissolução do elemento ar. Isso, só Deus sabe. Questão: o que aconteceu em 17 de julho último, no curso da jornada sobre o tema Acender a Rede? Um trabalho na rede de quinta dimensão. Os povos do intraterra, em especial aqueles que são encarregados das redes magnéticas, têm, efetivamente, a missão, desde pouco antes deste ano, mas há períodos de ápice, eu diria, na qual as energias vão reajustar-se. Então, houve uma mobilização sem precedente de energias nesse dia, mas, se vocês estavam atentos, não foi, unicamente, naquele dia. Há um período, que correspondia a 10 horas, para vocês, em tempo universal, no qual houve uma ressurgência importante da energia durante meia hora. Houve períodos, no dia anterior e no dia seguinte que foram, também, importantes, mas há vários períodos que se sucedem, agora, de maneira descontínua. Mas acreditem de que o fato de que os seres se alinham, meditam é, sobretudo, benéfico para vocês. A Terra não tem necessidade de vocês, porque são seres de outras dimensões que agem nisso. Vocês, esse trabalho vai favorecer, ao nível de suas estruturas individuais, os fenômenos de purificação e de abertura. Questão: uma pessoa que seguiu seus ensinamentos surpreende-se, porque você não falava, então, do que você desenvolve hoje, em especial, da quinta dimensão.
Mas eu os lembro, de qualquer forma, de que meu grande mestre Bensadel IX, ele mesmo falou da quinta dimensão em textos que têm quase um século. Obviamente, através de tudo o que eu pude ensinar, à época, frequentemente, eu disse que as coisas mudam. Há palavras que não podiam ser entendidas, da época. Eu lhes falo, hoje, de 12 corpos e não de 7 corpos. Na época, ninguém conhecia isso, era do domínio do escondido. Mesmo eu, quando eu lia ou escutava meu mestre Bensadel IX falar-me de algumas coisas, eu me dizia, mas de que ele fala aí? Quando eu fui à Índia e encontrei alguns grandes seres, eles me falaram de coisas que eu não conhecia, tampouco, com palavras diferentes. É preciso, efetivamente, compreender que vocês chegaram a algo que nada mais tem a ver com o que eu dizia em minha vida. Assim como o ensinamento de Cristo continua válido ao nível dos fundamentos, ao nível da realidade do amor e de suas parábolas, de suas metáforas. Mas, se Cristo falasse hoje, ele falaria, também, dessas novas dimensões que chegam, porque elas estão aí. Então, vocês podem chamar de fogo do éter, mundo Atzilutique ou Briatique, mas o termo de dimensão corresponde, perfeitamente, a um procedimento e um processo que é conhecido no físico, hoje, eu diria, comumente aceito. Não se esqueçam de que eu estou em outra dimensão agora. O mestre que vocês conheceram é profundamente diferente. Assim como Cristo e Maria manifestam-se de diferentes modos. Se vocês seguem os testemunhos das aparições marianas, autenticadas ou não autenticadas, que percorreram a superfície desse planeta há quase 1000 anos, vocês se aperceberão de que há, sempre, uma coloração em relação ao meio no qual isso se faz. Vocês são apegados, certamente, a um formalismo em relação ao que conheceram de minha vida, no momento em que seguiram os ensinamentos. O importante não são as palavras que eu pronuncio. Eu frequentemente disse que as palavras eram feitas apenas para seduzir o metal, aportar água ao moinho vibratório, mas o mais importante é o trabalho vibratório que alguns sentem, obviamente, a partir de minha chegada, para além das palavras. Eu não dou mais ensinamentos, eu venho trocar com vocês. São informações, não é um ensinamento espiritual. O ensinamento espiritual passa através das vibrações, unicamente, não através das palavras. Questão: você poderia, então, hoje, apresentar o que é a quinta dimensão? Então, há muitas coisas que foram escritas sobre o advento da quinta dimensão. A vida desdobra-se em universos múltiplos. Vocês estão aqui para encontrar a luz, para encontrar a realização, para encontrar sua atividade interior. Isso se fazia, há 52.000 anos, através de um trabalho espiritual extremamente preciso, com diferentes vias. As vias solares, as vias secas, as vias úmidas, as vias ligadas ao ensinamento de mestres, quaisquer que fossem. Mas, hoje, acontecem coisas que acontecem apenas a cada 52.000 anos, ou seja, a luz divina, o Espírito Santo vem a vocês, para transformar. Não é uma evolução linear. Vocês estão em uma evolução que se pode qualificar de quântica. É um salto vibratório, é um salto de consciência que se prepara. Porque todos os médiums sobre esse planeta são cada vez mais numerosos. Obviamente, há seres que são manipulados por forças astrais, eu diria. Mas é, de qualquer forma, bizarro, vocês não acham? Que todo mundo empregue as mesmas palavras em todas as línguas. Então, depois, a coloração do discurso será função do tipo de iniciado e do nível vibratório de onde vem a entidade que se manifesta, mas eu lhes asseguro de que essa quinta dimensão está extremamente alastrada hoje. É um processo transmutatório, que é um fenômeno, se querem, de realização coletiva, que sobrevém a cada 52.000 anos. Vocês sabem, eu lhes disse, mestre Bensadel IX falava disso, ele não chamava isso de quinta dimensão, encontrem nos textos, ele chamava isso o fogo do éter, o batismo pelo fogo, mas é a mesma coisa. No Apocalipse de São João, quando é feita referência a chamados escolhidos que serão marcados na fronte e modificações, são os mundos ascensionais que são descritos, é a mesma coisa. Não se deve prender-se à palavra quinta dimensão, isso fica, efetivamente, muito esotérico. Mas como vocês querem chamá-la diferentemente, quando há uma mudança de consciência tal como aquele que está chegando e que é anunciado há uma eternidade. Questão:
Você disse que a absorção/dissolução de órgãos vitais, da digestão, faz parte da evolução. Perfeitamente. Será que, quando vocês morrem, passam ao outro lado com seus órgãos digestivos e genitais? Será que vocês se servem de seus órgãos genitais, de seus pulmões? O raciocínio que vocês adotam é um raciocínio de tipo terceira dimensão. A morte, a passagem ao outro lado do véu, como ser realizado ou como ser encarnado, é o mesmo processo que sobe, mais ou menos alto. Entretanto, do outro lado, eu lhes garanto que vocês não têm órgãos genitais, nem órgãos digestivos. Há coisas que são abandonadas quando da passagem pelas portas da morte. É o mesmo quando da passagem das portas da ascensão. Eu, simplesmente, atraí sua atenção a que os fenômenos sexuais não têm qualquer importância na quinta dimensão. Questão: em sua vida você dizia que o homem era feito à imagem de Deus. É totalmente. Questão: e que, portanto, seus órgãos seriam mantidos em outra forma. Não é contraditório? Absolutamente. Então, há para cada órgão do corpo humano um arquétipo que é preliminar à encarnação. Cada órgão, qualquer que seja, o baço, os órgãos genitais, os órgãos digestivos, os pulmões são o reflexo da precipitação vibratória de um arquétipo situado ao nível dos Ayot HaKodesh, que são a constituição primária, primitiva da vontade e do pensamento do Pai. Cada órgão tem sua razão de ser nesse plano vibratório e nos outros planos vibratórios. Entretanto, vocês podem compreender que as funções não são, todas, as mesmas. Por exemplo, hoje, na terceira dimensão, vocês têm um órgão atrofiado, que se chama o timo, que não tem qualquer papel no adulto. Na quinta dimensão, o timo vai tomar um papel extremamente importante, que explicará que, na quinta dimensão não há doença possível, porque a autorrealização do si ao nível do timo e ao nível do chakra do coração. Há, por exemplo, hoje, no corpo humano, a glândula que se chama alta maior, que é situada ao nível da carótida e que é uma glândula iniciática extremamente importante. Ela está presente em todos os seres humanos encarnados, mas não está ativa. Ela se ativa apenas quando dá passagem à quinta dimensão. É preciso, efetivamente, compreender que algumas funções, ao nível dos seres realizados da quinta dimensão, não estão mais presentes. Vocês têm, por exemplo, a linguagem, a voz. Na quinta dimensão, vocês não têm mais necessidade da voz e, no entanto, os órgãos da fonação continuam aí, mas eles não têm as mesmas características nem as mesmas funções. Todas as funções de um corpo humano ou não humanos de terceira dimensão possuem, em si, os arquétipos do divino, é evidente. Mas a manifestação é diferente, de acordo com as polaridades da vida. Vocês confundem, talvez, a descrição que eu fazia em minha vida como perfeita encarnação do divino e a descrição que eu lhes fiz agora, extremamente dividida, que corresponde ao que acontece em outras dimensões. Vocês acreditam que seres realizados que passam pelas portas da morte conservam órgãos genitais com qualquer ereção, por exemplo, para o homem. É completamente ilusório. Qual é o interesse da ereção de um órgão genital masculino, do outro lado? Para que isso serve, uma vez que há uma comunicação direta, de coração a coração? Um modo de fazer o amor, que é uma comunhão direta, de coração a coração, e que não é, em caso algum, uma comunhão ou comunicação sexual. Assim como eu dizia que há evoluções na quinta dimensão que são profundamente diferentes, o ser humano não é a única criação do universo. Há formas não humanas. Há, por exemplo, no intraterra, povos de origem delfinoide. Há povos que vêm de Vega da Lira, que possuem um corpo físico, mas que nada tem a ver com o corpo físico humano que vocês conhecem e, no entanto, eles possuem os mesmos arquétipos e funções, similares e, também, funções diferentes, com as mesmas vibrações orgânicas. Eu não falo, de modo algum, da mesma coisa que vocês. A perfeição do ser humano, como o reflexo do divino, ilustra-se através da árvore sefirótica. Agora, aquilo de que falo é algo que é totalmente diferente. Vocês veem um antropomorfismo quando eu falo de Oriones ou de Melquisedeque? Será que há, fora dessa manifestação em terceira dimensão, qualquer antropomorfismo? Será que há uma forma humana ou não? Eu responderia que há uma forma vagamente humana.
A partir da 18ª dimensão, vocês apresentam um contorno humano, mas não tem mais necessidade de dedos, não tem mais necessidade de olhos. Vocês têm necessidade de uma forma de cabeça, mas não há mais órgãos dos sentidos. E, se vocês chegam à 24ª dimensão, as formas de vida conscientes delas mesmas, individualizadas e não planetárias, apresentam-se sob a forma de triângulos luminosos. São coisas que eu lhes digo, aí, agora, mas que eu não podia dizer em minha vida. Em minha linha espiritual, em minha vida, havia regras extremamente precisas. O silêncio à mesa, por exemplo, era extremamente importante. Eu considero que, hoje, vocês têm outra coisa a fazer do que permanecer em silêncio para encontrar a luz. Então, vocês podem encontrar a luz, esse é o paradoxo. Hoje, a partir do momento em que estão em acordo consigo mesmos e não em acordo com o ensinamento, qualquer que seja, seja o meu, seja aquele de Cristo ou aquele de Buda. Vocês devem estar em acordo, inteiramente, consigo mesmos. Se isso deve passar pela sexualidade, passará pela sexualidade. Se isso deve passar pela doação de sua vida, faça-o, mas faça-o em acordo consigo mesmo, é isso que é o mais importante. Questão: o que é o mais importante para caminhar para essa quinta dimensão? Soltar, ou seja, mestria e amor. Fora isso, nada mais há. As palavras são apenas palavras. As concepções são apenas concepções. A subida vibratória da consciência apenas pode fazer-se quando não há mais palavras, quando não há mais interrogações. O único modo para que não haja mais interrogação é voltar-se para sua divindade interior, para seu coração. As energias do momento presente, aquelas que vocês vivem nesse momento, estão aí. Resta-lhes apenas uma coisa: acolhê-las, integrá-las e deixá-las trabalhar no interior de si. Não é mais tempo de fazer rituais, tal como eu disse em minha vida, eu o repito. O período é diferente. Eu não renego, absolutamente, o que eu disse, que é oriundo da linha de Melquisedeque, que remonta à noite dos tempos. Mas há períodos que são profundamente diferentes. Hoje, o divino está aí, ele bate a porta. É Cristo que bate a porta e vocês não podem acolhê-lo enquanto há palavras, enquanto há interrogações, enquanto há questionamentos. A única coisa que pode existir é acolher, soltar, mestria e abrir-se ao amor. Fora isso, nada mais há. Questão: você acompanhou, nesse verão, estagiários em trabalho sobre os novos canais, portas etc., que poderia ser desestabilizador, na vida de todos os dias. Continua desestabilizador, obviamente. Vocês não podem encontrar o divino no conforto de sua vida habitual, é uma revolução de tipo copernicano. A realização é um abandono total ao que acontece. Vocês não podem esperar encontrar a divindade no conforto de sua vida habitual, é uma transformação total da vida. Estabilizar-se em outro nível supõe soltar, abandonar-se à luz de Cristo, é algo que é extremamente perturbador, não é insignificante. Olhem, por exemplo, as pessoas que fazem uma experiência que vocês chamam de EQM, experiência de quase morte. São pessoas que vão encontrar a luz. Quando elas voltam, não são mais as mesmas. Obviamente que é muito desestabilizador. Quando construíram sua vida, através de um equilíbrio, qualquer que seja, através de sua vida afetiva, profissional, mental, intelectual, e, de repente, certo número de portas abre-se e, de repente, descobre-se uma realidade diferente, transcendente. Vocês acreditam que esse será o conforto ainda mais absoluto? Absolutamente não. É preciso expulsar algumas coisas para reconstruir outras coisas. Também gostaria de dizer, em relação a todas essas questões que se exprimem há alguns minutos agora, é muito importante compreender que as energias que se infusionam nesse momento são energias que vão pô-los em face de duas escolhas. As escolhas serão: será que eu aceito? Ou será que eu recuso? Eu já disse, há quase um ano, que as escolhas eram feitas, mas ter escolhido a luz não quer dizer que seja confortável, porque o mundo no qual vocês vivem é um mundo sem luz.
Se vocês encontram a luz a título individual, enquanto a totalidade do mundo não a encontrou, se vocês são confrontados, através de seu trabalho, através de suas relações, a algo que não é da ordem dessa luz transcendente, vocês vão, efetivamente, estar profundamente desestabilizados. A luz, a experiência iniciática, a transformação iniciática não é algo de fácil. Não esperem encontrar um conforto através de uma iniciação. Perguntem a todos aqueles que reencontraram a luz se é fácil. É claro que não. A única facilidade encontra-se no abandono e no soltar em relação a essa mestria que vem. Lembrem-se, também, de que esse período, independentemente do que vocês tenham vivido, uns e outros, é um período, como eu dizia, em que será preciso discernir. E o discernimento no ser humano provoca, sempre, o questionamento, a interrogação, e a interrogação faz parte da resistência. Porque, se vocês aceitam, totalmente, a luz que vem e que está aí, se vocês a deixam infusionar-se e trabalhar em vocês, pouco a pouco, as questões vão calar-se, quaisquer que sejam as dificuldades no corpo ou na vida. Mas eu não disse que era um período fácil. Eu falei de um período notável, extraordinário. Só o modo pelo qual vocês veem as coisas vai fazê-los ver algo de eminentemente catastrófico ou de eminentemente luminoso. É o combate da sombra e da luz, simplesmente, levado ao extremo, no interior de vocês, mas, também, em vocês. Vocês são portadores de luz, a partir do momento em que aceitam a luz, mas isso não quer dizer que as zonas de sombra vão apagar-se diante da luz, assim. Isso faz parte do que vocês têm a viver nesse momento. Evidentemente, todo mundo, todos os seres humanos, mesmo se não tenha busca espiritual, vão colocar-se questões sobre o sentido da própria vida, sobre o sentido dos ensinamentos, sobre o sentido das relações sociais, sobre o sentido das relações afetivas. É um período de grande questionamento. Ora, vocês jamais terão todas as respostas às suas questões. Vocês não poderão, jamais, resolver. Apenas a luz é que poderá resolver em seu lugar. É por isso que, frequentemente, há mais de um ano agora, nós falamos de soltar e de abandono à luz. Questão: os combates entre a sombra e a luz são uma realidade organizada ou, simplesmente, uma projeção de nossos próprios pensamentos? Mas a terceira dimensão é um mundo de separação, de distanciação. Apenas através do jogo da sombra e da luz é que vocês podem encontrar a luz, na terceira dimensão, que nós experimentamos há 50.000 anos. A partir da quinta dimensão, não pode haver sombra, não pode haver doença, mas apenas a luz, mas não a luz que vocês conhecem, outra luz. Essa luz que vocês conhecem, mesmo a experiência de quem dela se aproxima mais, a experiência de morte iminente, ou o que chamava Sri Aurobindo, a iluminação do supramental, que os põe em contato com as energias que ele chamava da Shira, põe-nos em contato com a luz espiritual. Mas, na terceira dimensão, é o jogo da sombra e da luz que lhes permite extrair a quintessência do que vocês são, mas é inerente à terceira dimensão. Obviamente, isso foi amplificado pelas formas pensamento, mas criado pela terceira dimensão. Esse jogo da sombra e da luz está presente nos planos físicos, mas, também, nos planos astrais, que correspondem à terceira dimensão, mas não além. Ao nível da quinta dimensão, não há lugar para a sombra. Questão: a que corresponde a quarta dimensão? Há dimensões de consciência. Outras dimensões são intermediárias. Por exemplo, na quinta, vocês não ouvirão mais falar de dimensões até a nona e, da nona até a 11ª. As outras existem, mas são dimensões de natureza intermediária, nas quais não há vida possível. A consciência vai tomar, naturalmente, todas as dimensões, mas a quarta dimensão corresponde ao plano intermediário que se chama o mental, entre o plano físico e o astral da terceira dimensão e o plano que se chama supramental ou causal. Então, se querem, não vamos mais falar da quarta dimensão, porque já se misturam os pincéis com a quinta. Se se fala da quarta ou da nona, não se vai mais sair disso, não é? Então, eu lhes aporto todas as minhas bênçãos. Que toda a luz faça-se, totalmente. Vou, agora, deixar o lugar para a mamãe, para a efusão do coração que é, certamente, mais importante do que nossos blá-blás. Então, eu lhes digo até muito em breve. Eu lhes dou todo o meu amor.
Aos 3 dimensões, 10 de setembro de 2007. Versão do francês, CLAG. Mensagem atemporal.